Chega mais, nação! Vamos juntos aqui analisar as informações do Flamengo. Olha só, estão definidos os potes da Copa Libertadores da América. O sorteio das oitavas de final. E pode ter clássico nas oitavas. O Flamengo, por exemplo, pode pegar o Fluminense, Palmeiras, pode pegar o Cruzeiro. Cara, pode ter clássico entre Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras nas oitavas, Flamengo e Fluminense. Muita coisa pode acontecer nesse sorteio da Copa Libertadores da América. Chega aqui, vamos analisar, dá aquela moral deixando seu like. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sino das notificações. Créditos, canal ESPN. Vamos lá. A gente tá falando de um time, até na abertura, a gente tá falando de um time que até um tempo atrás tava patinando na Série B, tava morando na Série B. E com tanta dificuldade para se reerguer. 7 partidas para todos. 7. Sim. Você tem 2 das oitavas, 2 das quartas, 2 da semi e a final. Então, são 7 jogos para qualquer um que estiver na próxima fase para sonhar em ter o título da Libertadores da América. É que, como a Libertadores é o sonho máximo do torcedor brasileiro, parece que ela é mais difícil, às vezes, do que o Campeonato Brasileiro. Mas, às vezes, o Brasileirão ele se torna impossível. E a Libertadores ela é viável hoje para um monte de gente. Sim. Não é só para o... Né? O Flamengo entra como favorito, entra... O Palmeiras, por estar presente o tempo todo, sim, mas você não pode descartar o Cruzeiro. De jeito nenhum. Uma coisa que o Jean falou, e a chance de título que o Calçado falava, eu acho o pote 2, por exemplo, mais forte, inclusive, que o pote 1. Eu tô olhando pra lá porque tem uma colinha. Eu tô olhando aqui a colinha, não me tirem a colinha. Se puderem colocar na tela enquanto eu olho a colinha aqui, por favor. Porque, olhando o pote 1, o Flamengo é o grande favorito ali do pote 1. No mais, correndo bem por fora, até porque vocês falam sobre... O pote 2 tem 6 títulos de Libertadores. Correndo bem por fora, até porque a tendência é de perder jogadores mais do que reforçar bem o elenco. A gente olha o Corinthians com alguma chance. O Rivadavia, muito pequena. O Del Valle, muito pequena. A Universidade Católica, para mim, não tem chance de título. O Cerro não tem chance de título. O Paraguaio, que nunca chegou numa decisão e é muito grande ali, ao contrário do Olímpia, que tem 7 finais. A LDU, com o time atual, não tem chance de título. E o Coquimbo, o milagre do pote 1, terminando essa colocação. No pote 2, a gente tem o Palmeiras com chance de título, que vai vir muito mais forte. O Palmeiras vai ter Paulinho, se tudo funcionar, recuperado. O Vitor Roque em forma, né? O Palmeiras vai ter o Barbosa, que vai ser titular, que é um cara que tem a cara do time do Abel, da jogada aérea forte, o jogador com muita imposição física, de boa técnica, né? Então o Palmeiras deve chegar mais forte. O Cruzeiro tem a perspectiva de uma grande janela. O Flamengo, já falei, tem uma perspectiva de uma grande janela. O Fluminense, vem Hulk, não é um favorito, mas não pode ser descartado da chance de título. O Estudiantes com chance pequena, mas não descarta. E o Rosário Central, que é o time que tem mais jogadores que decidem jogos na Argentina, apesar de não ter um coletivo forte. Mas é um time que tem Di Maria, tem Vélez, tem Campas. Todos os outros, de verdade. Eu descarto todos os outros. Ele tem o Mirassol, que não vai... Então, o Mirassol e o Tolima, que não tem, pra mim, chance de título, mas o Mirassol é um time competitivo. Ou seja, o pote 2, pra mim, acabou sendo mais forte quando a gente olha na Palmeiras, Cruzeiro, que o Flamengo, que o pote 1, onde só tem o Flamengo. Jogar em La Plata não é fácil. Tolima é uma viagem chata beça. Ibagué não é fácil chegar. Ou você vai com um avião, Ibagué só desce piloto habilitado para descer em Ibagué. Então quem vai com voo fretado não chega em Ibagué, tem que pegar um ônibus. Aí demora 6 horas para chegar. Ainda assim, Calçadinho, acho que tá todo mundo querendo pegar esse ônibus. Vamos fazer essa viagemzinha aí? Querendo achar esse piloto aí. Não, o Birner, sim, o Birner tem razão. Não é um grupo fácil, um bote. Fala aí, Eugênio. Só o seguinte, em cima do que o Birner falou, ele tá fazendo uma análise, eu acho que muito em cima da tradição, do nome dos clubes. Mas eu acho que é algo que, assim, olhando para o campo, nessa primeira fase de Libertadores, tudo bem, a gente tem mais de um mês até a volta. A gente precisa respeitar muito as campanhas do Independiente Rivadavia, da Universidade Católica, Central, que ganhou o grupo da morte, e o que tem feito o Independente Del Valle, que sobra no campeonato equatoriano. O Equador tem sido, nos últimos anos, o país que tem dado mais problema, né, para brasileiros e argentinos. O Rosário
acabou ficando no pote dos segundos, porque perdeu a liderança do grupo dele para o Independente Del Valle. Então, assim, olhando para o campo, esses clubes, eles merecem atenção, porque eles não estão ali por acaso. E a gente, quando olha para o pote dos primeiros colocados, todos os brasileiros classificaram. Sim, só 2 brasileiros estão no pote dos primeiros classificados. E lembrar que o Flamengo, eu não sei quanto seria o jogo, mas ele teve um boost ali, porque ele ganhou 3 pontos e 3 gols do jogo que não aconteceu, ou que não terminou, apenas começou e parou com lá em Medellín, com o Independente Medellín. Então, a gente, claro que tem o peso, tem investimento, tem contratações que podem acontecer na janela, mas é algo para a gente olhar assim. O Palmeiras perdeu em casa para o Cerro. É só o acaso? Só o acaso. Esses times não estão ali por acaso. Eu acho que a gente precisa dar uma olhada com calma para o que eles fizeram em campo, porque se a gente negligenciar, lá na frente vai acabar chorando. Eugênio, respeito sua generosidade. O Rivadavia, eu apontei como um dos favoritos da classificação, porque tinha a melhor campanha do futebol argentino. Eu tinha visto um jogo só do Rivadavia e tinha gostado. Acho que é um time bem competitivo. Não sei se sobrevive à janela, apesar que não tem ali muitos jogadores atraentes para a contratação, a não ser que Boca e River costumam... Mas você tocou num ponto que para mim é fundamental. Do pote 1, tirando o Flamengo, todos os outros estão sujeitos à janela. Sendo vítima na janela. Isso. Então, assim, eu acho que Rivadavia tem força. E Rivadavia não tem poder de contratação. E mantendo o atual elenco, acho que Rivadavia é um time perigoso. Mas eu não vejo força no Rivadavia para passar de 3 mata-matas, chegar na final e ganhar de um time forte. O Del Valle, esse talvez seja a maior pegadinha. Porque esse gosta de pegar os times grandes, esse... até prefere pegar os times grandes. Criou sua tradição já. Isso. É o moleque travesso da Libertadores. Mas não dá para olhar pro Del Valle e olhar pro Del Valle, por exemplo, e falar que o Del Valle hoje tem mais chance. Vou dar um exemplo, que o Fluminense. Nem pensar. Não dá para olhar pro Del Valle e falar que tem mais chance que o Fluminense. E a Universidade Católica com o Zampedri de centroavante, eu conheço o Zampedri, sabe que gosta do Central, jogou ali, com todo respeito, bela campanha, merecida colocação. Uma chance 0. Me cobrem depois. Se eu chorar, eu vou aqui passar vergonha. Não, fica tranquilo, vai ficar gravadinho aqui, viu? Vamos ouvir o cara da noite, o Matheus Pereira. Vamos lá. Então, primeiro sempre passando em primeiro e com margem, com sobra. Dessa vez teve algumas dificuldades, mas acabou passando em segundo. E o Abel fala na coletiva sobre a questão de jogar fora de casa, jogar dentro de casa, porque ele é questionado sobre isso, né? E ele fala que não tem essa, né? O Palmeiras já conseguiu classificações fora de casa também, enfim. De verdade, olhando o time do Palmeiras, muda muito ou depende do confronto, André? Aí é que tem que ver. O Palmeiras é um time que, com esse treinador nessa fase de tantas glórias, se tornou um visitante muito problemático. Mas muito, muito problemático. Desde o começo, né? Aquela decisão com o River Plate, resultado completamente fora do que é o normal, golear o River Plate fora de casa. Tudo bem, houve problemas aqui na volta, mas... Sim, mas foi 3-0. O jogo foi a Vejaneda... Era um jogo sem torcida, mas também com meio campo de garotos que ninguém imaginava e que detonou o River em boa fase fora de casa, né? E aqui no futebol nacional, o Palmeiras também tem sido notabilizado por ganhar muitos pontos fora de casa, por ser um adversário muito complexo, porque muitas vezes eu creio o jeito que se joga, o jeito que o Palmeiras joga e o que acontece com as equipes quando elas são mandantes facilita para que o Palmeiras possa esperar sem tanta responsabilidade. O tipo de futebol que o Palmeiras pratica, como visitante, é um problema. E o Palmeiras faz isso muito bem. Há quem não goste, eu pessoalmente não acho legal, não acho bonito, mas o que isso importa? Então, são escolhas de jogo que o Palmeiras faz e estrategicamente são importantes e se revelam produtivas fora de casa. Então eu acho que o Palmeiras é um segundo colocado, eu concordo com o Abel. Ele usou o verbo apanhar, né? Isso. Muitas equipes não vão querer apanhar o Palmeiras na bolinha. Ele está se referindo à bolinha do sorteio, claro, né? Não está querendo diminuir o futebol de ninguém. Mas é verdade, muitos times que ficaram em primeiro não querem, desde já, ser adversário do Palmeiras. Não só por essa qualidade como visitante, mas pelo tipo de equipe que o Palmeiras é.
Intervalinho aqui no Linha de Passe, vamos para... Acho que é a tradição da Libertadores Corinthians volta. e Mirassol. Palmeiras e um Fla-Flu também? Mais pra frente. Vamos lá. Renato Ferreira foi gentil, torcendo muito para o Flamengo pegar o Palmeiras. Ele é flamenguista. Eu acho que essa é uma torcida de todos os torcedores dos times que estão Lívia. na Libertadores. Lívia mata um dos dois, Lívia né? vai aposta em Palmeiras e Cerro. Aí o Palmeiras vai atropelar os 2 jogos. Ainda mais tendo ficado em segundo depois dessa fase de grupo. Arnaldo Plástico, Flamengo contra Palmeiras. Matheus Ferreira, Palmeiras contra Universidade Católica. Palmeiras muito favorito aí. Perfeito. O André, eu não posso falar esse acesso aqui que vão pegar no meu pé. Tá ótimo. Tá falando, Birner, é nós e acesso, você sabe o quê, né? Lembrando do nosso antigo colega, figuraça. Rafael Jimenez, Flamengo e Palmeiras. Love NP, Flamengo e Mirassol. Douglas Silva, Flamengo e Cruzeiro. E o Douglas é flamenguista, hein? Paulo Gonçalves, Flamengo e Palmeiras, Corinthians e Cruzeiro. Cadê? Diego Souza, La Bestia versus Cerro. Pedro Pet, Palmeiras versus LDU. Daniel Mengo, Flamengo versus Palmeiras ou Cruzeiro. Ele é o Daniel Meiras de Almenara, Minas Gerais. Ricardo NLP, Flamengo versus Palmeiras. Cadê? Rogério Venâncio, Palmeiras versus Flamengo. Douglas versus Silva. Tá provocando aqui. Corinthians versus Tolima. Esse é o provocador. Esse é um Fábio jogo Ribeiro, Flu versus LDU. Esse é um jogo histórico que proporcionou ao Corinthians ganhar o Brasileiro e ganhar o Germano Moura, Palmeiras versus Gerou uma Mirassol. crise tão grande que os caras correram como nunca. O Gabriel Lima, Flamengo e Cruzeiro, outra vez. Cadê? Roberto, Corinthians e Tolima. Ai. O Emerson Nelara falou que ele fez uma simulação e deu Palmeiras e LDU. Seria a volta do jogo do ano passado, né? Que ele ganhou fora e o Palmeiras teve aquela virada épica, atuando em casa. Tiago Oliveira Santos, boa noite pra você também. Corinthians e Palmeiras. Fred, J8T, Flamengo versus Palmeiras, Cruzeiro versus Cerro. Bom pro Cruzeiro isso acontecer. O Leslie já falou que o pote 2 é melhor que o 1. O Casa do... Vou ler aqui, tá? Cuidado. Vou ler. Podrão. Palmeiras versus Flamengo. Átila Fonseca. Palmeiras versus Coquimbo. Assinando a opinião, o palpite de André Kifuri. Isso é batata. Danilo Bruno. Palmeiras versus Cerro. Vânia, o Jean tá aqui. Luiz Lage. Fluminense versus Coquimbo. Todo mundo quer o Coquimbo, né? É isso aí, nação. Assim ficou, então, os potes pro sorteio das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Flamengo, Coquimbo Unido, Independente Rivadavia, Universidade Católica, Corinthians, Cerro Porteño, LDU e Independente Del Valle estão no pote 1. Já no pote 2, o Estudiantes, Tolima, Fluminense, Cruzeiro, Platense, Palmeiras, Mirassol e Rosário Central. Quem será que o Flamengo vai pegar nas oitavas de final? Podemos ter aí, por exemplo, um Flamengo e Fluminense, o clássico carioca, ou um Flamengo e Palmeiras, ou mesmo Flamengo e Estudiantes, que foi uma partida difícil no ano passado, você lembra? Ou Flamengo e Cruzeiro, cara, tudo pode acontecer. Quem você gostaria de pegar para as oitavas de final? Escreve aí nos comentários, deixe a sua opinião, ó. Pote 1 tem Corinthians, no pote 2 tem Palmeiras, pode ter, por exemplo, um Palmeiras e Corinthians. Pode acontecer muita coisa nessas oitavas de final aí da Libertadores da América. O Flamengo já está se preparando para a partida agora contra o Coritiba. As partidas de oitavas de final da Libertadores agora acontecem somente após a volta da Copa do Mundo. Então, terminando a Copa do Mundo, aí começa, no caso, os jogos, né, das oitavas de final da Libertadores. Então, vamos ver o que vai acontecer. Quem será o adversário do Flamengo nas oitavas de final? O sorteio acontece hoje ao meio-dia. Começa o sorteio das oitavas de final da Libertadores. Então, hoje mesmo, já saberemos quem será o adversário
do Flamengo. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e fica ligado que assim que a gente tiver mais notícias e informações do Flamengo, vamos trazendo para vocês. A gente se vê no próximo vídeo.